Paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a terceira festa bíblica, que é a festa dos primeiros frutos. Aqui eu tenho uma playlist já com a primeira festa, que é a festa da Páscoa, a segunda festa, que é a festa dos pães ázimos, e vou dar continuidade sobre as 7 festas bíblicas. Quero te convidar a você conhecer aquelas outras festas que já tem vídeo gravado. Se você ainda não assistiu, corre e assista, fique ligado e alcance o conhecimento da palavra de Deus. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a festa dos primeiros frutos. Eu quero ler com você, para explicar o contexto, o livro de Levítico 23, do versículo 9 ao verso 14. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado, moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano, um holocausto em holocausto ao Senhor. E sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação de vinho, o quarto de 1 hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Essa festa é a festa dos primeiros frutos, ou a festa das primícias. E aqui, essa festa é a terceira festa na ordem. E esse termo primícia vem de uma palavra que significa Bechor, ou primícias, primogênito. E essa festa ela devia ser celebrada 3 dias depois da Páscoa, ou seja, no domingo. Os hebreus eles tinham que trazer consigo um ramo. E esse ramo, no 50º dia, que é a festa do Pentecoste, ele deveria ser erguido, porém não mais como um ramo, como um feixe. Ou seja, iria florescer, crescer e gerar muitos outros ramos. E esse feixe ele deveria ser levantado, erguido perante o Senhor, e eles deviam balançar este ramo perante o Senhor. Esse ramo sozinho representa Jesus, indo para um significado espiritual. Esse ramo sozinho significa Jesus, que foi até o encontro da cruz sozinho, mas depois de 50 dias, que vem a festa do Pentecostes, este ramo ele gerou outros ramos, que é a igreja. E no Pentecostes a igreja foi formada, Atos capítulo 2. Sendo assim, já não é mais um ramo, mas a igreja. Agora não é apenas o Senhor Jesus, mas o corpo de Cristo, Jesus, a igreja, que são vários ramos, que é o feixe. Vou deixar uma referência bíblica para você, que é João 12, verso 24, e Romanos 5, versículo 8 ao versículo 11. Então, antes que qualquer outro produto da nova safra da cevada, pudesse ser consumido, pudesse ser arrancado e levasse para a mesa dos hebreus, ou até mesmo tocado, essa medida deveria ser trazida ao templo como oferta para o Senhor Deus. E o propósito era consagrar a colheita a Deus, visto que as primícias elas representavam toda a colheita. Então, esse ato lembra aos hebreus que Deus tinha lhes dado a terra, que toda a colheita legitimamente pertencia ao Senhor, e o povo era apenas mordomo da terra. Quando a nação de Israel ela vai entrar na terra de Canaã, e aqueles frutos que estão ali, aquela terra que está ali, Deus ele fala para Caleb e Josué que tudo que o povo estava desfrutando naquele momento, das terras, das colheitas, das plantações, o povo estava recebendo como um presente de Deus, porque eles não tinham plantado nada e eles iam colher. Da mesma maneira, este povo que colhia o ramo e aquele ramo tornava-se um feixe depois de alguns dias e era levado ao templo para ser consagrado ao Senhor e deixar claro que pertence ao Senhor essa colheita, era uma espécie de memória para o povo lembrar
como no início, quando eles entraram na terra de Canaã. Então, nessa época, era comum o amadurecimento dos primeiros frutos. Então, sendo assim, eles eram trazidos para Jerusalém como oferta de primícias. O povo pensava: se eu dou as primícias da minha colheita, então é de certeza que eu vou ter uma grande colheita posterior depois. Acreditam na multiplicação que o Senhor pode fazer na vida deles pela fidelidade que eles têm de levar os primeiros frutos. Então, um grande exemplo das primícias nós podemos encontrar no livro de Gênesis, capítulo 4, quando o Senhor Deus ele pede uma oferta a Caim e a Abel. A palavra oferta ali em hebraico é korban e significa aproximar. Na verdade, Deus não queria apenas uma oferta, um objeto abstrato, Deus queria aproximação. Então, uma lição que nós podemos tirar lá de Gênesis 4 é que nós não podemos nos aproximar de Deus e apresentar a Ele uma oferta de qualquer maneira, porque a Bíblia nos diz que Abel levou as primícias, Gênesis 4, verso 4, enquanto, versículo 3, a Bíblia diz que Caim levou algo qualquer. Paulo ele vai dizer que Jesus ele é as primícias dos que dormem, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas agora Cristo Jesus ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Jesus foi ao céu como primícia. Outro costume em relação à festa das primícias ou dos primeiros frutos é que na chegada da época os lavradores eles enrolavam os frutos já amadurecidos numa fita de cor vermelha e depois de separados esses frutos, esses feixes, eles eram arrancados e levados para o templo, para o sacerdote. Conosco não é diferente também. Nós somos selados com o sangue de Jesus Cristo e quando Cristo voltar, nós seremos levados para o céu para morar para sempre com o Senhor. Nós vamos para o templo do Senhor, o tabernáculo de Deus, a casa do Senhor Deus celestial. Agora, olhando para um tópico importante, que é a maneira que Cristo Jesus cumpriu essa festa, Jesus ele cumpriu a festa das primícias ou dos primeiros frutos quando ele ressuscitou, quando ele foi as primícias dos que dormem, o primeiro a ressuscitar, o primeiro a vencer a morte. Lucas escreve em Atos capítulo 2 que a morte não pôde reter Jesus. Jesus venceu a morte. Então, Jesus cumpriu essa festa quando ele ressurgiu, venceu a morte. E isso marcou o início da colheita das almas, dos quais foram separadas por Deus por meio de Cristo Jesus. Vou deixar uma referência para você ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao verso 23. Jesus Cristo, ele era aquele feixe humano que Deus separou com o propósito de dominar a morte e de conceder vida, a vida eterna a todos aqueles que o reconhecem como o Messias. E o que é a vida eterna? João 17, a Bíblia nos diz que a vida eterna é conhecer ao Senhor Jesus. Então, Cristo Jesus, ele é a primícia dos que dormem e o Senhor Jesus, ele é o feixe que Deus separou para poder resgatar todos aqueles que acreditam na vida eterna, reconhecem o Messias como seu Senhor e seu Salvador. Como tal, Jesus ele foi o primeiro a levantar dos mortos e nunca mais morrer. Lembrando também que foi durante a celebração dessa festa no templo que o Senhor Jesus ele ressuscitou. Ele ressuscitou ao pôr do sol às 18 horas de sábado. E nessa época, era a época em que a oferta de primícias ela era ceifada e ela era apresentada perante o Senhor Deus. Como o feixe de cevada não poderia ser tocado até ser oferecido a Deus, e Jesus, o feixe humano, não pode ser tocado até oferecer a si mesmo no templo celestial como as primícias da morte. Visto que o nosso Pai Celestial aceitou Jesus como as primícias da morte, os que nele creem também são aceitáveis perante Deus por meio do nosso amado Jesus Cristo de Nazaré. Vou deixar para você consultar o texto de 1 Coríntios 15, versos 51 ao 58, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 17, capítulo 5, versículo 9 ao 11 e Jó 19, verso 25 e o verso 26. Agora, a maneira que nós cristãos celebramos, como essa festa pode ser aplicada em nossas vidas. A festa dos pães ázimos ensina-nos a respeito da morte com Jesus.
Isso indica que nós devemos viver uma vida separada das atitudes e dos hábitos do mundo, o qual isso envolve também despir o homem do pecado, caracterizado pelas obras da carne. Agora, a festa das primícias, ela nos ensina acerca de nossa ressurreição com Jesus em nosso espírito, assim como nossa futura ressurreição. Nós somos salvos e somos salvos da nossa velha vida que nós deixamos para trás quando nós nascemos de novo, através da água do Espírito, pela pregação da palavra de Deus. Então nós somos salvos da nossa velha vida para viver a vida ressurreta do Messias. E depois temos que vestir o novo homem. Paulo escreve 2 Coríntios 5,17. Então ele diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, essa festa das primícias, ela nos ensina acerca da nossa ressurreição com o Senhor Jesus em nosso espírito, assim como nossa futura ressurreição do nosso corpo. Deixo uma referência para você, que é Efésios 4, versículo 24. Essa nova natureza que Paulo vai falar é a natureza de Deus em nós, através da pessoa do Espírito Santo. Então, para você consultar também outro texto bíblico, é 2 Coríntios 5, verso 17, Gálatas 2, verso 20 e Colossenses 3, verso 15. Já não vivemos nós, mas Cristo vive em nós. Nós somos transportados do reino das trevas para o reino de luz. O nosso velho homem, a velha mulher já não vive mais, mas o novo homem, a nova mulher, nascido do alto, nascido de cima, nascido do Espírito Santo. Para finalizar, como Jesus cumpriu essa festa das primícias ou a festa dos primeiros frutos? Jesus cumpriu essa festa sendo o primeiro a ressuscitar. E como os cristãos celebram a festa das primícias, Amanda? Despindo do velho homem de pecado e se revestindo do novo homem através do Espírito Santo. Se despindo do velho homem, da velha mulher, da velha carne, do velho espírito, para se vestir, revestir do novo homem, da velha mulher, nascida do alto, do Espírito Santo de Deus. Nesse vídeo nós podemos conhecer o contexto histórico, como Jesus cumpriu essa festa, a aplicação pessoal e como nós cristãos vivemos essa festa. Então, quero te convidar para você compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E não esqueça, dê o like neste vídeo para que o YouTube entenda que ele é importante, que precisa alcançar outras vidas. Eu te espero no nosso próximo vídeo para nós estudarmos a nossa quarta festa judaica. Que Deus te abençoe.